gente, boa tarde, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre medo, ansiedade e depressão e dar meu testemunho para vocês sobre o que Deus fez na minha vida, tá? Porque às vezes as pessoas pensam que é frescura, bobeira, entendeu? Não tá passando pelo que a pessoa está passando, aí acha que, isso é palhaçada, né? E não é. Eu vou contar meu testemunho para vocês sobre o que Deus fez na minha vida. Entendeu? Um testemunho de fé mesmo. Foi que Deus mostrou que Ele é Deus na minha vida. Entendeu? Porque assim que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a fazer, né, nos médicos e tudo. Eu comecei a fazer meu planejamento familiar. E já pensando em fazer uma ligadura, né? Não tinha certeza ainda, porque bate muitas dúvidas, né? E fui, não tinha a situação difícil, né? A situação do nosso país não tá boa, né? Tá difícil, tá complicada. E a gente sem condições de fazer um tratamento particular, né? Da minha filha eu fiz tudo particular, né? Até na hora de ganhar foi pago, tudo direitinho e tal. Agora do meu filho não tinha condições. Não tinha condições, não tinha de onde tirar. E é aí que Deus mostra quem Ele é na nossa vida, né? Porque quando a gente está com dinheiro, a gente acha que a gente pode pagar, né? Eu não tinha condições de pagar nem pelos exames, uma consulta, nada. E aí eu comecei a correr atrás de um hospital, né? Aí eu não procurava nos postos, tratamento de risco, você já tem pressão alta, você tem que procurar um hospital de alto risco para poder você ter o seu parto. E fui me preparando, ia no posto e tudo, mas aí o doutor me deu um encaminhamento para poder procurar um hospital de alto risco, né? Para poder ter o meu neném, porque eu já tinha pressão alta. Isso procurando vaga no Moça do Carmo era baixo risco, não podia, Saracuna não tinha vaga, e aí aquilo já foi, né? Começou um estresse na minha vida, né? Porque você se sente segura, né? Você se sente segura e aquilo vai dando medo, e aí às vezes o inimigo se aproveita disso, né, para colocar pensamentos ruins na sua cabeça. E ali desde o início ali eu pedindo, orando a Deus e falando: Senhor, me ajuda, Senhor. Onde eu vou ganhar essa criança? Onde, Senhor? Não tem condições nenhuma. E aí eu fui correr atrás e consegui, para ver se eu conseguia a vaga. Foi com muita dificuldade que eu consegui vaga no hospital de alto risco, no São João, né? Foi até no Hospital da Mulher. E aí eu comecei a fazer o tratamento, eu tinha que pegar duas conduções, né? Para ir, duas para voltar. Na época nem carro, você vê, nem carro a gente tinha. A gente estava sem carro e não tinha condições do meu marido nem me levar de carro. E aí eu comecei já o tratamento lá já tarde, já estava no quarto mês, né? Já estava indo para o quarto mês. E aí eu fui descobrir que através do quarto mês para o quinto mês, eu descobri que eu estava com diabetes gestacional, né? Aí aquilo foi ficando mais difícil ainda, né? Aí a situação complicada foi se complicando mais ainda, que além da pressão alta, eu tive que cuidar da diabetes e eu aplicava insulina 5 vezes ao dia para poder diminuir minha diabetes. Aí eu tinha que medir o dia todo a diabetes, né, a glicose do sangue, tinha que medir a pressão, e aquilo tudo foi mexendo, né? A gente é humano, né? Aquilo foi tudo mexendo comigo, e meus pensamentos começaram a vir, pensamento de morte, né? Eu achava que eu ia morrer, que eu não ia aguentar, e eu ficava, Senhor, eu orava a Deus e pedia: Senhor, me dê condições de eu ver meu filho se criar, ver minha filha, eu quero ver minha filha casar, eu quero ver minha filha conseguir as coisas, né? Estudar, conseguir o que ela quer, fazer uma faculdade. Eu quero ver o casamento da minha filha. E ficava pedindo a Deus condições. E isso era só entre eu e Deus, né? Eu sentia um cansaço, era cansaço mental e físico. E aquilo ninguém enxergava, era entre eu e Deus. E eu não entendia: Senhor, por que às vezes eu ficava pensando, por que não me ajudam mais?
né, com as coisas de casa? Por que não me ajudam mais? Eu ficava um estresse, era um cansaço, muito cansaço, além de ter que ir no médico, quase todo dia estar no médico, tinha que fazer as coisas dentro de casa. E eu ficava pedindo a Deus, Senhor, me dê condições, me dá condições. E aquilo para mim foi uma síndrome do pânico que eu tive. Então uma vez que a minha filha estava com um problema dentário, eu tive que levar ela no dentista. E eu fui com ela até o dentista, chegando lá no consultório, eu estava com a barriguinha já grande, né? E fui no consultório, simplesmente eu corri de dentro do consultório. Peraí, Camila, eu tô passando mal, e eu vou ali no posto, na mesma rua, né? Pertinho. Aí da dentista eu corri pro posto, eu tô passando mal. E aquilo me dava uma falta de ar, né? Eu não tava mais conseguindo andar muito, e eu já tinha ido a pé, né, com a minha filha. Não poderia ir de bicicleta, né? Carro, às vezes eu só usava do meu cunhado quando tinha que ir pro médico, mas foi logo no finalzinho que meu marido começou, no finalzinho já, meu marido começou a me levar, às vezes me deixava lá, e eu tinha que ir de ônibus, ou então ele às vezes me esperava, a gente ia e voltava de carro, mas isso já no final, para eu ganhar, né? E aquilo foi se arrastando, e eu sempre com falta de ar, cansada, vinha às vezes do médico, eu ficava pedindo a Deus que passasse alguém, né, pra me carregar. E aí assim, no finalzinho da gravidez, eu descobri também que eu estava com excesso de líquido. Devido a isso, poderia ser também o meu cansaço, né? Então, a gente pensa assim, é porque a gente é cristão, não pode sentir medo, não pode ter depressão, não pode ter ansiedade. Gente, a gente está na carne. Jesus Cristo, né? Jesus Cristo teve medo. O primeiro lugar que fala na Bíblia sobre medo, aqui no caso foi o homem, né? Em Gênesis 3:9, no caso quando foi Adão e Eva, né? O primeiro lugar que fala sobre medo. E chamou o Senhor Deus ao homem e ele perguntou, onde estás? E aí ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Adão falou para Jesus. E ali foi o reflexo, né? O medo como reflexo do pecado, né? E muitas das vezes é isso, né? O medo nos paralisa, né? E esse aqui é o primeiro lugar que fala sobre o medo na Bíblia, né? E Cristo, né? Jesus teve uma crise de pânico também no Monte das Oliveiras, né? Isso está em Lucas, né? Capítulo 22, versículo 44. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caiu no chão. Isso foi uma crise de pânico, né? Que Jesus Cristo sabia que ia ser crucificado, né? E ali ele temeu, né? Até que ele pediu a Deus para passar esse cálice dele, né? Então, quer dizer, Jesus Cristo teve também uma crise de pânico ali, quando ele viu os pecados, os nossos pecados, estava nele. E é o que separa a gente de Deus. São os pecados, né? O nosso pecado que nos separa de Deus. E ali quando Jesus Cristo foi para a cruz e os nossos pecados, ele pegou ali os nossos pecados, né? Então ele sentiu medo de ser separado, né, de Deus por aqueles pecados que caíram sobre ele, né? Os nossos pecados caíram sobre Jesus Cristo, né? Porque Jesus Cristo era homem e era Deus, né? Mas ele tinha aquela coisa humana também, né? E ali na cruz, e ali ele orou e o suor dele foi como gotas de sangue, quer dizer, a angústia, o pânico foi tão grande, né, que Jesus Cristo suou sangue. Então, quer dizer, Jesus Cristo também teve uma crise de pânico. Quem somos nós, né? Quem somos como nós para não ter, né? E aí continuando sobre o testemunho da minha vida, né? E foi tão estressante, né?
foi tão estressante, foi tão complicado, porque a situação não ajudava, não tinha um carro, né? Meu marido tinha que trabalhar, ele trabalhava, ele me levava no hospital, né? E no finalzinho a gente começou a ir, né? Que eu achava que já estava com 8 meses, no caso eu estava era com 7, né? Eu estava com 7 meses, e um mês antes, né, de eu ganhar, meu marido, aí que ele, no finalzinho mesmo, faltando um mês que ele começou a me levar no hospital de carro. Aí muitas das vezes ele ia, voltava para trabalhar, porque tinha que trabalhar, se ele não trabalhasse era pior, né? Trabalho para ele. E aí que a situação ficava mais difícil ainda. Eu ficava pedindo a Deus, Senhor, como que vai ser a situação dessa criança, né? E tudo isso passava pela minha cabeça, né? Eu ia na casa de Deus, ia na igreja, eu escutava a palavra de Deus, e Deus falava que ia dar tudo certo, que ia preparar todas as coisas, mas nós somos humanos, né? E aí eu ficava pensando, Senhor, como vai ser? Como é que vai ser pro meu filho? Né? Deus preparou que para minha filha teve tudo, né? Mas só que a minha filha já tava com 14 anos, né? Ele nasceu em janeiro, dia 1º de janeiro de 2017, e em maio ela fez 15 anos. Ela já ia fazer 15 anos em maio, né? O filho nasceu em janeiro. Quer dizer, depois de muitos anos, né, não tinha mais nada. Não tinha berço, não tinha cômoda, não tinha mais nada, não tinha roupa, não tinha nada. E eu ficava pensando, como é que vai ser? Né? E eu pensava que eu não ia conseguir ter essa criança. Eu pensava que eu ia morrer ali. No meu pensamento era que eu ia morrer. Só aquela falta de ar que me dava ali eu já achava que ia morrer. E eu ficava pedindo a Deus que pelo menos eu tivesse ele, né? E ficava perguntando para Deus, como que vai ser assim, a situação? Quem vai criar essa criança? Né? Eu até me emociono em falar sobre isso, porque foi uma fase muito difícil, né, da minha vida. Mas Deus preparou todas as coisas. E eu ficava pensando em fazer a ligadura, corri atrás, fiz o planejamento familiar todinho no posto, né? Já no finalzinho da gravidez eu ia lá, apresentava para eles falavam que estava faltando alguma coisa. Eu ia, mostrava alguma coisa para eles, está faltando alguma coisa. Você não vai conseguir ligar. Você não vai conseguir fazer ligadura porque você só tem um filho vivo. No caso, quando minha filha tinha 10 anos, eu tive um aborto, né? E ali tá no hospital, quando eu comecei a fazer o tratamento e tudo, eles viram isso, que eu tinha tido um aborto, tinha pressão alta, e nem assim, né? Eles falavam pra mim que você só tem um filho vivo, mas você só tem... A minha filha nasceu de parto normal, você não tem nenhuma cesariana. No caso, seria mais fácil se eu tivesse pelo menos umas 3 cesarianas, né? Mesmo eu tendo a idade que eu tinha, que eu engravidei com 39 anos, e fui para ter meu filho com 40 anos. Nem assim, eles falavam, daqui 6 meses você vai ter que voltar, nem que a gente faça aquela ligadura pelo umbigo, que é mais fácil. A recuperação é mais fácil, mas você não vai ligar na hora. E ali eu fui, falei, não vai dar não. E eu pensava comigo, Senhor, toma conta disso, Senhor. Tenha misericórdia, toma a frente para que tudo dê certo. Porque se não for assim, se não for para eu ligar na hora, que eu não vou ligar, mas vou voltar lá depois de 6 meses e vou ligar, não vou ligar. E eles falavam para mim que ia ser parto normal. E eu fui para ser internada para ser parto normal. Tudo encaminhando para ser parto normal, né? Eu fui comprando algumas coisinhas e tal. Eu ganhei, né? Teve uma amiga que me deu bastante coisa, né? O berço eu ganhei também, a cômoda eu ganhei, né? E Deus foi preparando as coisas de uma certa maneira, que tudo parando. E aí eu preparei as coisas para ir, né? Como se fosse uma última consulta, né? Chegou lá, a última doutora, né? No caso, na penúltima doutora, que era a ginecologista que eu estava indo, ela falou assim, para você não vir outro dia, eu não vou estar aqui nesse dia, você, para não voltar no outro dia, você já vai internar na sexta-feira para ganhar, você não vem para mim não, procura outra doutora e o que tiver aí, né, vai te consultar. Aí eu fiquei pensando, e agora o que eu faço? Eu fico indo a semana toda, aqueles 3 dias antes de ganhar, ou eu fui no dia e no caso eu teria que ir no outro dia, ficar emendando, né, semana toda para ir no médico antes de ganhar, na sexta-feira. Ela falou assim, não faz isso não, você vai ter que ir na sexta-feira
E quem tiver aí, você se consulta. Aí eu fui lá ver como que seria. Aí eles falaram que ia entrar em contato comigo, né? O dia que ia ser para eu internar, aquela coisa toda. E não tinha data certa, para eu internar e tal. Que eles iam entrar em contato comigo no telefone, que iam se comunicar comigo. E a doutora falou que eles entraram em contato comigo. Depois que eles entraram em contato comigo, eu fiquei sabendo mais ou menos o dia que seria. Me deram a data, né? Aí por isso que a doutora falou pra eu não ficar indo a semana toda, né? Pra eu ir no dia, nesse dia que tinham marcado pra eu ir, nesse dia, e a doutora que tivesse lá ia me atender. Eu falei assim, poxa, agora que eu gostei dessa doutora e tô fazendo tratamento com ela, por que eu vou trocar de doutora, né? Mas eu pensei assim, poxa, mas aí tem que voltar outro dia. Se eu fosse na minha, os dias que eu tinha que ir na doutora, e praticamente eu ia a semana toda. Aí eu falei assim, não, então eu não vou fazer isso não. Eu vou nessa doutora que tiver no dia, né, que ela falou que é pra eu ir, e não vou nessa minha doutora não. Fui, falei assim, ó, seja feita a tua vontade, não a minha. E fui. Achando eu que a penúltima doutora que eu tinha ido, que era a melhor, né? Que era a ótima, porque eu gostei do tratamento dela. Ela era ginecologista. E obstetra também. Aí, eu sei que eu cheguei lá na última consulta. A doutora, oi, tudo bom? Eu fui com a Camille, né, com a minha filha, tudo bom? Que a minha filha já estava de férias já, né? Já podia ir comigo. Antes eu estava indo sozinha, ou quando meu esposo me levava, né? Ele ia comigo. Aí, nesse dia, eu fui na última consulta com essa doutora. Ela falou assim, ela começou a conversar com a gente, começou a conversar com a minha filha sobre política, sobre várias coisas, né? Ela é muito simpática e tudo. Aí falou pra mim, você tem um planejamento familiar? Você tá fazendo? Eu falei assim, tô, mas eles falaram que tá incompleto. Eu não vou conseguir fazer ligadura não. E já marcaram e falaram que eu vou fazer parto normal. Aí ela falou assim, me dá o papel aqui. Aí eu fui, dei meu papel do planejamento familiar pra ela. Ela falou assim, realmente, está incompleto. Ela falou assim, tá faltando 3 assinaturas. Com a minha, no caso ela ia assinar, ia ficar faltando mais 2, né? Assinatura. E foi conversando com a gente, sei que ela foi digitando. E foi conversando com a gente, sabe? Uma conversa assim, aí falou assim, olha, eu vou te internar hoje, porque além de você você tem pressão alta, tem diabetes gestacional, você tá com excesso devido a diabetes, né? E tive excesso de líquido também. E que você pode ficar andando por aí e o cordão umbilical descer com a criança e tudo, e você ter a criança no meio da rua. Então eu vou ver se você já pode internar hoje. Eu falei assim, internar nada, é bobeira, né? Fiquei até pensando, entrego o papel ou não entrego? Aí eu fui lá, eu falei assim, não, vou entregar o papel agora não, vou comer, né? Vou me alimentar primeiro, que eu não sei se eu vou ficar ou não. Aí eu fui lá, me alimentei, meu marido, minha filha, a gente se alimentou, né, depois da consulta. Aquele dia tinha feito um monte de coisa, né? Tinha feito um monte de coisa. Passei praticamente o dia no hospital, estava tarde, e eu estava com fome e eu fui almoçar. Aí fomos almoçar e tal. Aí eu expliquei pro meu esposo, né? Não entreguei logo o papel lá onde tinha que entregar, não. Expliquei a ele o que estava acontecendo, que ela falou pra mim que era pra eu ir na emergência, no hospital, e de repente eu já ficaria. Qualquer coisa depois, se eu ficasse, já estava preparada em casa, tudo preparadinho já. Eu só sei que almocei tudo, depois fui lá entregar o papel. Aí fiquei lá na emergência, falei assim, mas não é capaz de eu ficar não, eles vão me liberar. Aí esperei, né? Sabe como é que é o hospital público, né? Demora beça. Aí teve uma hora que meu marido foi lá procurar saber, minha filha, e aí, como é que vai ser e tal? Eu falei assim, tô esperando o atendimento. Aí eles iam, voltavam, procurar saber nada. Aí daqui a pouco me falaram, consegui ser consultado e tudo, mediram minha barriga, fiz tudo e tal. Falou assim, aí eu fui, quando meu esposo veio da última vez procurar saber, eu fiquei internada. Eu fiquei internada 7 dias. Fiquei no hospital 7 dias. 5 dias, né? Pra ganhar ele. E depois de 2 dias, eles me liberaram. Eu fiquei 7 dias no hospital. Só pra ganhar, né? Foi 5 dias. E assim, eles iam aplicando insulina,
verificando minha pressão, verificando a glicose, eu tomando insulina e tomando remédio da pressão e esperando, né? Uma hora ia para uma enfermaria, aí outra hora eles iam comunicando como é que ia ser, né? Aí quando foi para a sala do pré-parto, eles falaram que eu podia ficar com alguém, a minha cunhada foi para ficar comigo e tudo. E aquela coisa toda e tal, isso já no quinto, né? Já para ganhar do dia pro outro. À noite do dia. Meu neném nasceu dia 8. Quando foi no dia. No dia 7, né? Dia 7 à noite. O médico veio e falou assim: o teu caso é cesariana. Já tinha tentado, eu já tinha tomado vários remédios para tentar ser parto normal e nada. E ele só orando, pedindo a Deus: Senhor, se for da tua vontade que eu faça a ligadura, que seja a cesariana, né? Se não, tá nas tuas mãos. Pedindo a Deus. Porque se fosse o parto normal ali, eles não teriam feito ligadura, né? E ali eu fiquei aguardando, e o último, depois que eles tentaram de tudo, né? Tentaram 2 dias que fosse parto normal, não conseguiram. Quando foi do dia 7 pro dia 8, ele veio um último médico e falou assim: a sua indicação é cesariana mesmo. Você não tem passagem. Quer dizer, tudo foi colaborando, né? Tudo foi colaborando para que eu fizesse a ligadura, né? Aí nessa hora que ele falou sobre isso, eu até me esqueci sobre o negócio do papel, né? Do planejamento familiar. Me esqueci. Aí depois, quando estavam para me levar para poder eu ganhar, né? Para a sala do parto, eu lembrei, falei pra minha cunhada, já era pra eu ter dado o papel pro doutor. Tá aí o planejamento familiar na bolsa. Pega pra mim, por favor, aí na bolsa. O planejamento familiar tá. A última doutora, deixou tudo certinho e falou que se caso eu fizesse cesariana, e eu mostraria o planejamento familiar e eles me ligariam, né? Fazia a ligadura. Aí eu falei pra ela: pega o papel pra mim, pega o papel pra mim. Tá nas mãos de Deus, se é pra fazer cesárea. Eu morria de medo de fazer cesárea. A minha vontade era fazer normal de novo, né? Por causa da recuperação que é mais rápido e tudo. Eu já tinha feito, eu não tinha tido experiência ainda com a cesárea, tinha feito o parto normal da minha filha, né? Quando eu tive ela em 2002, né? Aí eu tinha feito parto normal. Aí eu pedi a minha cunhada para pegar o papel e fomos para poder, me encaminharam, né? Coloquei a roupa e tudo. E isso no outro dia, né? No dia 8. E eu fui para ganhar meu filho. E na hora eles me perguntaram: você tem certeza que você quer fazer ligadura? Aí eu ainda fiz sim, né? Porque eu estava já com anestesia, né? Já tinha aplicado anestesia. E eu ainda fiquei meio assim, reticente, assim, eu pedi a Deus, né? Se fosse da vontade de Deus que desse tudo certo, né? Para fazer cesariana, que eu ia fazer ligadura. Isso foi um propósito que eu fiz com Deus, né? Cada um tem uma experiência com Deus. E aí eu pedi a Deus, se fosse da vontade dele, que desse tudo certo, né? Para fazer ligadura. Isso eu já estava, né? Com 40 anos, já tinha tido todos os problemas de saúde, né? Já tinha pressão alta, tive a diabetes gestacional, tive excesso de líquido, tudo isso. Então eu pedi a Deus, né, se fosse da vontade dele, que desse tudo certo para ser se fosse para fazer a ligadura, que fosse cesariana, né? Parto normal não ia. Eles não iam fazer a ligadura na hora. Assim que deu tudo certo, Deus preparou todas as coisas. Na hora ainda me perguntaram se eu queria, e eu falei que sim, e eu consegui fazer cesariana e ligadura no hospital público. Deus preparou todas as coisas. E eu só com uma filha. Entendeu? Muitas pessoas correndo atrás, às vezes tinha 3, 4 filhos, 6 filhos e não tinha conseguido ligar ainda. E eu com uma filha só, né? Mesmo eu tendo a idade de 40 anos, mas eles já tinham falado pra mim que eu não ia conseguir na hora, né? Eu só ia conseguir depois de 6 meses e iam fazer a ligadura pelo umbigo. Entendeu? E Deus preparou todas as coisas. Então eu só digo isso, gente. É só confiar mesmo. Confiar e ter fé
entendeu? Só tem um jeito de vencer, ter fé e confiar em Deus, porque na hora que a gente menos pensa, né, Deus vem e cumpre a promessa dele. Igual uma vez eu ligando com uma prima minha, ela fez eu lembrar, né, quando é a promessa de Deus, ele faz a gente lembrar da promessa. E eu tinha me esquecido. Ela falou assim: você não lembra que teve um irmão que veio, acho que foi até na casa da minha mãe, e falou que Deus tinha prometido que eu teria um filho homem. Então eu já estava grávida. Eu falei que não. Depois você vai um dia você vai ter um filho homem. E foi isso que aconteceu. Demorou, né, 15 anos, né? Demorou quase 15 anos, né? Mas Deus prometeu, ele cumpriu. Então só isso que eu tenho para dizer, gente. Se Deus tem uma promessa na sua vida, confia que ele vai cumprir. Porque tudo isso Deus fez na minha vida e pode fazer na sua vida também. E cada um tem uma experiência com Deus, né? Hoje eu estou dando esse meu testemunho, né? Que apesar de todo esse impasse, apesar de tudo isso que eu passei, medo, muito medo, sabe? Nós somos humanos, né? E eu tive muito medo do futuro, né? Medo de não dar conta, né? Depois de muito tempo ter uma criança dentro de casa, ter um bebê, e Deus foi preparando todas as coisas. A minha filha foi tendo mais consciência, foi me ajudando mais. Ela que levantava e me ajudava para pegar o neném, para poder amamentar, entendeu? O meu marido mudou muito também, que era um desejo do coração dele também, né? Ter um filho menino, né? Ter um filho homem. E Deus cumpriu o desejo do coração dele também, que eu lembro quando até a irmã uma vez chamou, estavam os irmãos para orar, a irmã falou: apresenta a Deus o que você deseja. Ele falou assim: irmã, Deus já cumpriu o desejo do meu coração. Deus já cumpriu o desejo do meu coração, que era ter um filho menino, quer dizer, e Deus só tem feito obra na nossa vida, na minha família, né? Deus tem nos aproximado, nos unido, e meu filho veio só para alegrar mais a nossa família e nos unir. E tudo isso aqui que eu estou contando não é para dar glórias a mim, nem para falar bem de mim, o que aconteceu, o que Deus fez na minha vida, não. É somente para dar honra e glória ao nome de Deus. É um testemunho para louvar e engrandecer o nome de Deus. Foi o que Ele fez na minha vida, entendeu? Eu dou honra e glória a Deus por isso, né? Que sempre orei, né, e apresentava a Deus, e em nome do Senhor Jesus eu pedia o Senhor, e na minha fraqueza, nas minhas angústias, em todo o meu medo, né, Deus veio e me ajudou e esteve comigo o tempo todo. Muito medo, muita ansiedade, entendeu? Eu tinha medo de entrar em depressão, entendeu? Muita gente fala sobre negócio de baby blues, né? Depois que você ganha o neném, que dá aquela tristeza. E quando eu estava grávida, eu escutava muito aquela música Aleluia do Pentatonix, né? Aí depois que eu ganhei meu neném, às vezes eu sentia aquela abstinência, né? Dele não estar chutando mais na minha barriga. Aí eu começava a chorar. E isso tudo eu pedindo muito a Deus que não entrasse em depressão, entendeu? E Deus veio ao meu socorro. E eu não tive depressão, porque a gente entende que esse negócio do baby blues é aquela tristeza que dá por causa da baixa do hormônio. Uma hora levanta, outra hora baixa, né? Você tá grávida, você tem uma quantidade de hormônio, depois o hormônio despenca daquela forma que depois que você ganha o neném tem aquela, né? Despenca o hormônio, então, quer dizer, tem muita mudança, né? No nosso corpo, né? Nosso corpo físico. Mas graças a Deus, eu escutava a música e começava a chorar, tendo aquela abstinência, e minha filha ficou até com medo, certo receio e tudo, mas passou. O importante é isso, que passou, né? Porque eu falo para vocês, se não passar, né, deu 20 dias, até uns 20 dias, né? Não passar essa tristeza, procura um médico, entendeu? Procura um médico, conversa, amigos é muito bom nessa hora, entendeu? Porque se passar de 20 dias, essa tristeza, né, já não é mais essa tristeza depois do parto, né, o pós-parto, o baby blues, já não é isso, já é uma depressão, né, já é uma depressão, e você procura, né, corre atrás e vai mesmo, porque Deus usa os anjos dele, e eu acredito que os médicos são anjos de Deus, né, faça tratamento, entendeu? Faça tratamento, porque pode ser crônico. Tem família que tem pessoas crônicas, né, de depressão crônica, a família toda. Então, quer dizer, a gente precisa de ajuda. Então, procura um médico, sim. Eu confio em Deus e sei o que Deus fez na minha vida, né? Confio que Deus fez isso. Hoje eu estou contando para vocês, para a honra e glória de Deus, o que Ele fez na minha vida, entendeu? Mas eu sei que existem doentes crônicos, sim.
e não é pela nossa vontade, né, que a gente é curado, mas pela vontade de Deus, né? Então vamos confiar em Deus sim, e eu sei que tudo é possível pela fé. E esse é o meu testemunho, gente, que eu tô contando hoje para vocês. Tá bom? Vai ter outras oportunidades, que eu posso contar mais para vocês sobre o que Deus fez e tá fazendo até hoje na minha vida. Mas por hoje é só. Tá bom? De outra vez a gente conta mais a vontade e a grandeza de Deus e o que Deus tem feito na minha família. Tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Fiquem no Senhor, a paz de Deus. Tá? Fiquem na paz. Um beijo e até mais, pessoal. Tchau. Rock-a-bye baby on the treetop. When the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall. But mother will catch you, cradle and all. Baby is drowsy, cozy and fair. Mother sits near in her rocking chair. Forward and back, the cradle she swings. Though baby sleeps, he hears what she sings. From the high rooftops down to the sea, no one's as dear as baby to me. Wee little fingers, eyes wide and bright, now sound asleep until morning light. Lulu, skip to my loo, Lulu, skip to my loo, Lulu, skip to my loo, my darling. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Flies in the buttermilk shoe, fly shoe. Skip to my loo, my darling. Lulu, skip to my loo, Lulu, skip to my loo, Lulu, skip to my loo, my darling. Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Cats in the cream jar, ooh ooh ooh. Skip to my loo, my darling. Lulu, skip to my loo, Lulu. E aí, pessoal, voltando, eu tive a necessidade, né, de voltar a falar com vocês, fazer um pequeno vídeo aqui, né, sobre depois de tudo isso que Deus fez na minha vida, né, que eu tive meu bebê e deu tudo certo, graças a Deus, né, Deus fez tudo isso na minha vida. Eu voltei a ter uma crise de ansiedade, né, depois que meu filho tinha nascido, foi até comecei no meado de junho, né, desse ano, e comecei a ter uma crise de ansiedade de novo. Eu falei, pronto, bateu aquela falta de fé, né, aquela fraqueza,
E eu falei assim, a diabetes voltou. Pronto, tô com diabetes de novo. E aí eu comecei a fazer os exames de novo, para ver se eu tava com diabetes, e fui no cardiologista, porque a primeira coisa que dá, quando você tá muito ansiosa, é o coração acelerar, né? Eu começar a medir, a verificar minha pressão, e a pressão começar a dar aquele pico, né, na pressão. Aí eu fui no cardiologista, fiz todos os exames, Deus preparou todos os exames também, graças a Deus. E aí preparar a consulta, os exames, e aí eu fui no cardiologista. Bom, agora eu vou ver, né, se o problema é a minha pressão, tem que mudar o medicamento, e botando de novo aqueles problemas todos na cabeça de novo. Aí eu pedi a Deus que tivesse misericórdia, né, e que eu não tivesse com diabetes, né. E aí eu voltei, os exames, deu tudo bem, graças a Deus. Eu não estava mais com diabetes. Aí eu falei assim, tá vendo? Às vezes a gente, né, a nossa fraqueza, às vezes a gente já dá duvida, né, do que Deus faz na nossa vida. Mas graças a Deus foi só aquele período da gestação mesmo, entendeu? Eu tive necessidade de voltar aqui, né, fazer um vídeo novamente, dizer que eu estou curada da diabetes, né, graças a Deus. E aquela ansiedade, aquela coisa toda. A primeira coisa que a gente pensa é que tá com um problema no coração, que a pressão tá alta, com um problema no coração, vai infartar, vai morrer. Né? Eu tive novamente, foi no mês de junho desse ano, mas graças a Deus, fui lá, refiz meus exames, não deu nada no coração. O médico falou assim, eu vou continuar com a sua medicação, não vou nem mudar a sua medicação. E de diabetes, de sangue, problema no sangue, em urina, nada, deu problema nenhum. Quer dizer, foi mais mais uma vez para eu dar honra e glória ao nome do Senhor, né? Que Deus tem feito na minha vida. Quer dizer, às vezes a gente duvida da nossa fraqueza, duvida, mas a gente não pode duvidar, a gente tem que estar ligada com Deus, na dependência de Deus, né? E saber que através da fé, Deus é capaz de fazer tudo pela nossa vida. E aí, pessoal, outras vezes vamos ter a oportunidade de conversar e eu contar mais sobre o que Deus tem feito na minha vida. Só tive a necessidade de postar mais esse vídeo aí para dizer realmente que eu estou curada, que eu refiz meus exames, né? Que na época que eu ganhei meu filho, ele estava novinho, era para eu ter ido lá ver se eu ainda tinha chance de ter diabetes de novo, para refazer os exames. Aí eu não fui, né? Teve uma chuva, choveu tanto, eu não ia poder sair daqui com o neném, né? Na época a gente não estava com carro, eu não ia poder sair daí com o neném de ônibus para poder ir, né, para São João fazer esses exames, e eu não refiz esses exames. Vim refazer ele esse ano. Eu ainda estava com 41 anos, foi em junho que eu refiz esses exames. Fui no cardiologista, refiz, ele é clínico geral, né, cardiologista, refiz meus exames de sangue e graças a Deus realmente eu tô curada, né, para não haver dúvida, né, que foi Deus mesmo que fez essa obra na minha vida. Então, quer dizer, a gente só tem que viver pela fé mesmo e na dependência de Deus, né? Tá bom? Só isso aí para certificar que eu esqueci no outro vídeo de falar sobre isso, tá? Que realmente eu tô curada, que Deus me curou da diabetes, tá? E vamos aguardar aí mais outros vídeos quando, né? Eu postar outros vídeos aí, se você estiver interessado que eu fale mais sobre esse assunto, maternidade, criança, sobre o que né? Vocês colocam aí abaixo o que vocês querem que eu fale, que aí eu falo, tá bom? Valeu, galera. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.